Irmãos, hoje, como de costume, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta aos Hebreus. Essa é a nossa 11ª mensagem nessa carta. E hoje, no domingo passado, nós introduzimos o capítulo 5, falando a respeito do ministério sacerdotal de Cristo Jesus. E por Cristo ser esse sumo sacerdote fiel, misericordioso, plenamente obediente, que se tornou o autor da nossa salvação, nós não somente podemos confiar nele, como nós também devemos fazê-lo conhecido, a fim de que os eleitos de Deus espalhados sobre a face da terra, possam ter esse encontro com Cristo Jesus e também poder professá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. E hoje o autor a essa carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele faz uma pausa nesse assunto a respeito do sacerdócio de Cristo Jesus e, como uma espécie de parênteses, ele faz e introduz um assunto de suma importância para as nossas vidas, o qual nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 14 do capítulo 5. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou também na nossa projeção. E esse texto então diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você já participou ou presenciou uma discussão de pais a respeito da criação de filhos? No mínimo, se você é pai e mãe, no que diz respeito à criação dos seus filhos, já deve ter havido algumas discussões. O pai pensa de um jeito, às vezes a mãe pensa de outro, ou quando vários pais se reúnem, alguns ali, cada um pensam o que é melhor a respeito da criação dos seus filhos. Ou seja, é uma grande guerra de cosmovisões, e às vezes ideias completamente diferentes umas das outras. Alguns exemplos: com quantos meses ou com quantos anos nós devemos iniciar o castigo físico? Ou se nós devemos ou não iniciar o castigo físico? Na cosmovisão do meu pai, uma criança com 28 dias já está apta a tomar umas palmadas. Não foi comigo, foi com meu irmão. E foi merecido. Maldade não está aqui para se defender, né? Com quantos anos nós devemos levar as crianças para a escola? Outra, com quantos dias ou semanas nós devemos introduzir Coca-Cola na alimentação da criança? Na minha cosmovisão, e eu acho que Deus, sendo misericordioso, não me deixou ter filhos, mas provavelmente seria já logo na primeira semana. Uma dieta bem equilibrada entre o leite materno e uma boa Coca-Cola gelada na mamadeira. Seria assim, a criança cresceria em estatura e graça. E às vezes, irmãos, essas divergências são enormes. E até mesmo entre nós, o povo de Deus, que temos como padrão normativo a palavra de Deus. Mas pais, em geral, a despeito de qualquer outra diferença que eles têm, uma coisa que é unânime entre eles é no quesito desenvolvimento da sua criança.
esperam o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. E essa espera, ela já começa nas primeiras semanas de gestação. Contudo, ela não fica restrita à gestação. É uma preocupação que percorre todo o desenvolvimento. Ou seja, quando virá o primeiro sorriso, quando virá as primeiras palavras, quando a criança vai dar o seu primeiro passo. E veja que essa expectativa ela é algo natural. E espera-se que uma criança de 5 anos ela esteja mais desenvolvida do que quando ela tinha 2 anos. Porque essa é a forma como Deus arranjou as coisas. Crescimento e desenvolvimento com o passar do tempo. Mas é certo também que quando esse crescimento esperado não acontece no seu devido tempo, preocupações então brotam na vida dos pais. Na nossa família mesmo, teve um caso, sobrinho da Cimei, que o seu filho já bem grande não falava. E a nossa preocupação é, quando esse menino vai falar? Já está passando da hora, não precisa levar no hospital, porque já grande o menino não falava. Até hoje, às vezes, quando a Cimei vai lá e eu não vou, a primeira pergunta que eu falo, o menino já está conversando, hoje ele já deve ter uns 4 ou 5 anos, o menino já está conversando, não, agora está conversando, graças a Deus. E por que de tudo isso, irmãos? É porque essa passagem que nós aqui acabamos de ler aos Hebreus, ela trata disso. Porque o autor da carta esperava um crescimento e desenvolvimento na vida dos seus leitores. E ele não somente esperava, mas era uma questão que o preocupava. É por isso que ele vem falando a respeito do sacerdócio de Cristo, ele interrompe o seu discurso, trata desse assunto e nos capítulos seguintes ele volta a tratar a respeito do sacerdócio de Cristo. E dessa forma, com base nesses versículos que aqui lemos, nós veremos que Deus ele não só espera, mas Ele ordena o nosso crescimento. E, embora o nosso crescimento ele não aconteça como deveria acontecer por causa do pecado, mas o Senhor, sabendo dessa nossa limitação, Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para o nosso crescimento. Em outras palavras, nós veremos hoje que a vida cristã, ela deve ser marcada, caracterizada por crescimento, por desenvolvimento, por santidade e por maturidade, porque é isso que Deus faz infalivelmente na vida dos seus filhos. Por isso eu escolhi como tema para a nossa mensagem dessa manhã: vamos deixar de ser crianças? Vamos crescer? Vamos nos tornar adultos na fé? Por quê? Porque crescer, irmãos, não é uma opção. Quando nós adentramos a vida cristã, algumas questões da vida anterior poderiam até ser opção ou não, aderirmos ou não, abraçarmos ou não, mas crescimento na vida cristã não é algo que eu posso optar ou não, querer ou não, buscar ou não para a minha vida. Crescer não é uma opção. Por quê? Porque Deus espera que nós cresçamos. De forma similar ao que acontece na vida natural, na esfera física é natural e esperado que haja crescimento nessa esfera espiritual. Como nós esperamos que uma criança de 5 anos ela esteja mais desenvolvida do que quando ela tinha 2 anos, é natural quando nós olhamos para a comunidade, para o povo de Deus que se reúne, e que esses também, quando já tem 5, 10, 20, 30 anos de caminhada cristã, estejam mais desenvolvidos, crescidos, amadurecidos, experimentados na fé, do que quando tinham
6 meses, 2 anos, 3 anos. E isso fica claro quando nós olhamos para o versículo 12, onde o autor diz: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Observe só essa expressão aqui utilizada pelo autor: atendendo ao tempo decorrido. Ou seja, o autor está dizendo aos destinatários dessa sua carta que deve haver uma proporcionalidade entre o tempo decorrido e o crescimento na fé cristã. Que deve haver uma proporcionalidade entre o tempo decorrido e a maturidade cristã. Ou seja, a vida cristã normal é aquela vida marcada pelo progresso no conhecimento, na santidade, na maturidade. Assim como uma criança que não apresenta um desenvolvimento natural ao decorrer do tempo, que isso pode demonstrar problemas de saúde, um cristão, a despeito do transcorrer do tempo, que não demonstra conhecimento, santidade, maturidade, ele evidencia sérios problemas espirituais na sua vida. Porque a própria linguagem que a Escritura utiliza para falar da vida cristã mostra essa necessidade do desenvolvimento. Quando Jesus lá tem aquele encontro com Nicodemos e fala para ele a respeito do novo nascimento, de nascermos de novo, de nascermos do alto, que quando o Espírito Santo implanta uma nova vida em nós, quando Ele nos regenera, quando nós nascemos para essa nova vida, nós nascemos como bebês em Cristo. E como bebês, é natural que cresçamos e desenvolvamos. E observe que crescimento não é algo só esperado, uma expectativa que Deus tem a nosso respeito. Os irmãos ao nosso lado também esperam esse nosso crescimento. Porque quantas vezes nós ficamos decepcionados quando nós buscamos o conselho, a orientação, a direção de alguém supostamente mais maduro do que nós, por causa do tempo decorrido da sua fé, e perdemos a nossa viagem. A única coisa que recebemos são conselhos mundanos e totalmente contrários à Escritura e à cosmovisão cristã. Ou quantas vezes nós mesmos decepcionamos aqueles que nos procuram em busca de auxílio por causa da nossa suposta maturidade, porque eles pensaram que por causa do nosso tempo decorrido de caminhada cristã, nós poderíamos acrescentar e muito na vida deles. Ou seja, todo o corpo sofre quando um dos membros está doente. Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Coríntios, que a saúde e o bem-estar dos seus membros é necessária para que todo o corpo também esteja saudável. Mas veja, não é somente crescimento que o Senhor espera de nós. Deus ordena que nós cresçamos. Há um imperativo, uma ordem, um mandamento. E o autor aos Hebreus está aqui repreendendo os seus leitores, não por eles terem somente não cumprido ou não satisfeito uma expectativa arbitrária, mas a repreensão do autor aos Hebreus repousa no fato deles estarem ignorando e desprezando por completo um mandamento de Deus. O imperativo de Deus é muito claro ao longo da Escritura. Se nós olhamos lá em Oséias, nós vamos ver o imperativo: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Se vamos para as cartas de Paulo, vamos ver ali: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Se vamos para a própria carta aos Hebreus, que diz: correi com paciência a carreira que nos está proposta. E se vamos para Pedro, a situação não é diferente. Ele diz: confirmai com diligência cada vez maior vossa vocação e eleição.
Em outras palavras, irmãos, a audiência primária do autor a essa carta aos Hebreus tinha a obrigação de amadurecer, pois todo cristão está destinado à maturidade. E essa carta, sendo dirigida não somente aos Hebreus, mas também a mim e a você, esse mandamento, esse imperativo, essa ordem também repousa sobre nós. Mas também, por que será? Por qual motivo será que nós, cristãos aqui em São Paulo, muitas vezes não temos progredido como nós poderíamos progredir? Por que será que eu e você, meus irmãos, ainda não alcançamos o nível de maturidade, de conhecimento, de santidade que poderíamos alcançar? O autor nos diz e nos ensina que deixamos de crescer por negligenciarmos os meios apontados por Deus. Se ainda não chegamos aonde poderíamos chegar, se ainda estamos ali como crianças na fé, ainda vivendo como crianças na fé, esse texto nos ensina que deixamos de crescer por negligenciarmos os meios apontados por Deus. Nenhuma analogia ela é perfeita, nós fazemos analogias, assim como Cristo usava as parábolas para ensinar, apenas para estabelecer um ponto de semelhança. Mas o que nós devemos perceber aqui é que nem tudo existe uma semelhança numa analogia ou numa parábola. E isso fica claro quando nós olhamos para a parábola do juiz iníquo, onde, com toda a certeza, Deus não pode ser comparado com aquele juiz iníquo. Pelo contrário, o nosso Deus é justo, é bom, é santo, mas, ao mesmo tempo, a semelhança do juiz iníquo na parábola, Deus é o Deus que responde e que atende aos seus servos quando eles perseveram em oração nas suas caminhadas. Da mesma forma, nós podemos comparar o desenvolvimento da vida cristã ao desenvolvimento de uma criança, mas ao mesmo tempo existem pontos divergentes. Sabemos que muitas gestações, infelizmente, são interrompidas de forma involuntária. Sabemos que crianças não se desenvolvem plenamente por questões de ordem física, emocional, intelectual. E tudo isso faz parte porque vivemos em um mundo caído e tudo isso é reflexo da presença do pecado neste mundo. Contudo, todavia, entretanto, essa não é uma realidade que pode ser aplicada à vida cristã, ao crescimento espiritual. É claro que, em última instância, nós precisamos da salvação, da santificação por causa da queda, mas quando diz respeito ao crescimento e maturidade espiritual, o não buscarmos, a culpa sempre será nossa. Em outras palavras, o problema sempre reside nos ouvintes, nos leitores. Se tem algo que nós não podemos culpar a Deus, é a nossa infantilidade na fé cristã. Essa culpa é algo que está somente sobre nós. E isso fica claro no versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Como vimos nas nossas mensagens anteriores, o autor ele vem falando a respeito do sacerdócio universal e eterno de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e então ele diz que precisa deixar esse assunto um pouco de lado, porque é um assunto difícil de explicar. Mas muitas vezes nós podemos pensar que outras são as variáveis para que o autor interrompa o seu assunto e abra esse parêntese. Mas de forma alguma o problema reside no assunto em si.
porque não é algo que seja incompreensível, e não é porque ele retoma posteriormente esse assunto. E a culpa também não pode ser colocada sobre o autor aos Hebreus, porque até aqui ele já se mostrou um exímio pregador e um grande conhecedor das Escrituras. É por isso que na segunda parte do versículo 11 ele diz: porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. A real dificuldade, como diz um comentarista, está nos ouvintes. Eles se tornaram negligentes e preguiçosos. Eles se tornaram tardios, até mesmo resistentes em ouvir. As pessoas tinham ouvido, mas não ouviam. E isso, irmãos, é ainda mais trágico quando nós nos lembramos daquilo que nós já ouvimos nessa mesma carta. Porque o autor destacou no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, a respeito da importância de nós atendermos à palavra de Deus, de nós não a desconsiderarmos na nossa vida. E o próprio fato, irmãos, de nós sermos cristãos, professarmos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, demonstra essa importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas também a nossa dificuldade não se trata apenas de preguiça mental, mas de resistência espiritual. Esses cristãos, destinatários dessa carta, eles estavam indispostos, como eu e você muitas vezes estamos, a desenvolver as implicações mais profundas do Evangelho em nossas vidas. Isso dá trabalho demais. Eu vou arrumar inimigos, eu vou perder o meu posto, eu vou perder o meu status, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, então deixa eu ficar aqui só no arroz com feijão, que está, bom demais. E por esses irmãos, então, serem tardios em ouvir, eles permaneceram imaturos. Veja o que o autor mesmo diz, que era necessário esses irmãos voltarem lá para a sala de doutrina e discipulado. Gente que já tinha 30, 40, 50 anos da fé cristã e que precisavam retornar aos primórdios, aprender o beabá do cristianismo. Devido ao estado espiritual deles, esses cristãos eram inexperientes na palavra da justiça, incapazes de discernir o bem e o mal. Esses irmãos demonstravam falta de discernimento moral e espiritual, por causa da condição em que eles se encontravam. Um bebê, pensando novamente nessa analogia, ele não é capaz de escolher aquilo que ele quer colocar na boca. Um bebê deixado sozinho, ele pode comer tanto lixo como leite. E eu falo isso de experiência própria, irmãos. Minha mãe, essa irresponsável, me deixou sozinho, e aí quando chegou em casa, Jesus, eu não posso aqui contar o que eu estava comendo, mas Deus foi bom. E de forma similar, muitos cristãos imaturos mostram essa aversão ao alimento espiritual. Quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos, ou até mesmo dizemos, eu não gosto desse assunto, eu não gosto dessa doutrina. Muitas vezes demonstramos essa falta de discernimento moral. Mas o que tem de errado com isso? Todo mundo faz. Por que que... Mas, irmão, deixa eu te falar aqui uma coisa que eu falo para minha esposa. Nós não somos todo mundo. Pode parecer arrogante, mas é verdade. Nós não somos todo mundo. Nós somos diferentes. Nós nem somos daqui. Aqui nós somos apenas peregrinos e passageiros. E
observe que essas decisões éticas, então, o autor nos diz que exigem maturidade, exigem experiência, exigem prática da nossa parte. E para complicar as coisas, certas decisões éticas e morais não são tão simples. O que fazer a respeito do pecado do mundanismo, da bajulação, da inveja? Douglas Wilson, um teólogo americano, ele diz: o legalismo surge quando uma comunidade cristã tenta ter o fruto do discernimento, ou seja, a capacidade de fazer distinções éticas precisas, sem ter a maturidade que é necessária, sem ter a maturidade que é exigida para essas distinções. Assim, vemos que totalmente contrário à opinião popular evangélica, que afirma que doutrina é algo extremamente não prático, o autor nos mostra a importância e a parte prática da doutrina. Douglas Wilson ele fala mais uma coisa: doutrina é algo prático. Doutrina profunda é algo profundamente prático. Teologia e prática são duas coisas intimamente relacionadas. Não devemos separar aquilo que Deus uniu. É claro, irmãos, que é possível ter conhecimento intelectual de certas verdades bíblicas e não termos uma prática coerente com essas verdades. Mas observe e grave isso aqui. É impossível ter uma prática bíblica correta sem a doutrina correta na sua vida. Porque é a palavra de Deus que nos habilita para toda boa obra, é a palavra de Deus que nos ensina a viver no mundo de Deus, é a palavra de Deus que nos torna experientes na palavra. Deus, de maneira clara, nos concedeu meios para o nosso crescimento, e que nós, então, precisamos nos apropriar desses meios de graça, para fortalecer a nossa fé. Deixamos de crescer porque negligenciamos a leitura da Bíblia, a oração, os sacramentos, a comunhão. Mas então, você pode me perguntar: pastor, como nós podemos solucionar esse problema? Não existe caminho alternativo. Crescemos e amadurecemos por meio do Evangelho. Quem conhece um pouco da história da igreja, sabe que uma das doutrinas mais específicas que foi ali tentada e que foi procurada a sua destruição é a doutrina da inspiração das Escrituras. Ou seja, de que o Espírito Santo de Deus é aquele que usou inúmeros autores para que hoje nós tivéssemos a Escritura em nossas mãos. Mas por providência do Senhor, o Senhor levantou homens e concílios para a solidificação dessa doutrina, e hoje quase que comum em todas as igrejas crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, de que não há erros nas Escrituras Sagradas, que ela não se contradiz. Mas uma doutrina antiga, mas que principalmente nos nossos dias tem sido novamente solapada, tentado minimizá-la ou destruí-la, é a doutrina da suficiência das Escrituras. Em outras palavras, as pessoas têm ignorado o fato de que tudo que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa vida diária, está contido nas Escrituras. E por pensar assim, essas pessoas então se apropriam de outras revelações, de outros conceitos, de outras verdades que são pregadas por aí. Mas o autor está demonstrando que ele não conhece tal estratégia. Escrevendo a esses irmãos imaturos, eles dizem que eles não precisam de culto de libertação, de que eles não necessitam de corrente de oração, que eles não precisam de revelação ou de profetada no meio da igreja, que eles não precisam de qualquer outra coisa que seja senão a palavra de Deus. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus,
assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que aqueles irmãos necessitavam era justamente aquilo que eles estavam negligenciando. Eu sei que eu preciso comer determinada verdura, determinado legume, que eu preciso ter uma alimentação X, mas eu só como fritura, só bebo Coca-Cola, só me empanturro de coisas danosas para o meu organismo. É isso que o autor aos Hebreus está tentando colocar nas nossas mentes. Precisamos do Evangelho, desta vez, recebido com fé e obediência. Muitas vezes podemos pensar que Evangelho é só para o mundo perdido, que somente aqueles que não conhecem a Cristo Jesus precisam do Evangelho. Mas nós, irmãos, nós também precisamos do Evangelho. O Evangelho é também para nós, crentes imaturos, porque não existe outra alternativa para o crescimento. Nós precisamos do Evangelho e sempre precisaremos ao longo da nossa caminhada cristã. Ninguém chega a um status de caminhada cristã que não necessite mais da presença da palavra de Deus, do estudo e da meditação das Escrituras na sua vida. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos perceber é que o autor não está aqui tentando desencorajar os seus leitores. Pelo contrário, longe disso. O autor, ele quer com essas palavras demonstrar aos seus leitores aquilo que eles estavam perdendo. Quer mostrar a eles que aquilo que Deus tem é melhor e que está completamente reservada e à disposição dos seus. É um encorajamento para que eu e você saiamos do leite e participemos do banquete que Deus tem reservado para nós. O autor diz a mim e a você nessa manhã que chega de perder tempo, chega de privar-se da mesa preparada pelo próprio Deus, chega de ser crianças na fé. Em Belém, há muitos anos atrás, muitas mulheres piedosas perderam os seus filhos. Não por negligência, não por escolhas delas, mas por viver em um mundo caído, em um mundo muitas vezes cheio de infanticidas. Mas um bebê foi miraculosamente preservado e até mesmo gerado no ventre da sua mãe. Esse bebê, um dia ele cresceu e se tornou um menino, que espantou até mesmo os mestres e os doutores da lei. Porque esse menino, ele veio para fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Esse menino, ele se tornou homem, mas que sempre foi Deus. E esse Deus homem é aquele que serve esse banquete a mim e a você e nos diz: chega de tomar leite, eu tenho aqui para você um banquete. Tem pão, tem mel, tem vinho, tem gorduras. E ele diz para mim aquilo que o salmista nos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa desassistidos na nossa caminhada. E ó Deus, nos perdoe se até hoje temos negligenciado, ó Deus, esse crescimento que o Senhor espera, mas principalmente que o Senhor nos ordena. Perdoa-nos, ó Deus, se até hoje temos agido como crianças, imaturas, birrentas, rebeldes. Mas, ó Deus,
haja com misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a darmos uma guinada na nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a realmente assumirmos um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor. O compromisso do crescimento e do desenvolvimento. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer em estatura e graça diante do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.